Olá, aqui é Padre Guilherme, quem tem a alegria de mais uma vez encontrar você para que possamos refletir sobre o Evangelho do dia. Hoje, dia 18 de outubro, o Evangelho é do 29º domingo do Tempo Comum, Dia Mundial das Missões, e é tirado do livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesta passagem, mais uma vez nós vemos os fariseus preparando uma cilada, uma armadilha para colocar Jesus em situação difícil. No tempo de Jesus, aquela região estava sob o domínio do Império Romano e nesse domínio existiam alguns impostos, taxas, obrigações financeiras que o povo daquela região tinha que pagar para o governo romano. Era uma submissão, eles estavam sob o domínio. Para o povo de Israel, isso era muito humilhante, porque essa submissão, embora não fosse de ordem espiritual, ia contra o sentido daquele povo, porque para eles só poderiam se colocar submissos a Deus. E o pagamento dos impostos era uma figura que mostrava essa submissão. Então o que acontece? Os fariseus se aproveitaram desta questão para perguntar a Jesus se devia ou não pagar o imposto. Porque se Jesus falasse que o imposto deveria ser pago, ele estaria indo, de uma certa forma, contra o sentido religioso daquele povo. Se ele falasse que o imposto não devia ser pago, ele podia ser denunciado por desobediência ao Império Romano. Qualquer resposta que ele desse, eles poderiam ter um motivo para acusar Jesus. Mas Jesus vem com a resposta que vai muito além do que eles tinham imaginado. Por quê? Porque o que Jesus mostra para eles, as moedas daquele tempo vinham com a figura do imperador. E elas mostravam quem mandava no reino. O que Jesus estava querendo dizer para eles é que dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, que embora esse imposto fosse um incômodo e as pessoas não gostassem, pela questão da submissão, do domínio, eles teriam que pagar. Mas pagar o imposto ao Império Romano não significava que para o povo daquela região, o povo da Palestina, o povo de Israel, essa submissão seria de ordem espiritual. Porque, afinal de contas, o imperador romano não passava de um outro ser humano, como eles também. Tinha poder, mas era gente, não era divindade. Então, o que Jesus está dizendo aqui para eles é que pagar esse imposto, embora fosse incômodo e fosse contra o sentido religioso daquele povo, não era impedimento para uma adesão, para uma fé, para um comprometimento espiritual total com Deus em quem eles acreditavam. Então, a armadilha que os fariseus fizeram, na verdade, não saiu como eles queriam. E Jesus deu essa explicação que leva um pensamento para nós também. Até que ponto nós nos deixamos dominar pelas coisas terrenas, passageiras, aquilo que a gente não vai levar para a nossa vida eterna, Até que ponto as coisas terrenas podem também ser impedimento para que nós possamos ter uma adesão mais completa ao nosso Deus. Que Deus dê a você um bom domingo, uma boa semana e que possamos nos encontrar durante a semana nessa reflexão. Eu peço, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que celebramos neste mês de outubro, a Virgem Aparecida, desça sobre você e sua família
A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.